Fala galerinha do Instituto Rio Negro, Samuel Logan aqui em mais um episódio do Pode por um Mundo Melhor. E hoje a nossa convidada especial é a professora Sônia Maria Barbosa, tá bom? Muito obrigado pela professora pela presença, na verdade, professora pela presença. Hoje o nosso tema vai ser a mulher no mercado de trabalho, já que a maior parte, dos nossos alunos são mulheres. Então fica até o finalzinho desse vídeo, porque tá maravilhoso. Professora, por favor, se apresente. Ok, Logan, obrigada pelo Que convite. E eu sou a Sônia Maria Barbosa, sou professora aqui do Instituto Rio Negro e contribuo aí com essa missão de tornar o mundo melhor junto com todos vocês que nos acompanham e participam aqui dos nossos cursos. Sou psicóloga e sou consultora organizacional. Então, faço algumas coisinhas aí profissionalmente e essa sou eu. Já tem uma bagagem, né, professora? Tenho, um pouquinho. Então, vamos lá. Tem algumas perguntas e sempre no podcast tem as perguntas de roteiro e tem umas perguntas que vêm na minha mente. Então, Ok, vamos começar. à vontade. Quais os principais impactos da presença feminina no mercado de trabalho? Então, hoje esse é um tema muito em voga, né, Logan? A questão da mulher, do empoderamento, de saber quem você é, de você perceber que você pode fazer tudo que você quer, né? Hoje não existem mais profissões só de homens, Nem só de mulheres. Todas as profissões elas podem ser exercidas por qualquer pessoa que tenha competência. Sim, claro. Mas o grande impacto disso é o estímulo ao crescimento das mulheres como profissional e também com a diminuição da pobreza. Por quê? Porque a gente entende que quanto mais mulheres no mercado de trabalho, mais essas mulheres contribuem com a renda, né, da família, e muitas vezes essas mulheres são as únicas provedoras de suas famílias. Então, a gente tem principalmente esses dois maiores impactos, que é a diminuição da pobreza e o crescimento profissional das mulheres. Claro. E até porque nós estamos em uma nova geração, né? Alguns paradigmas têm que ser quebrados. Isso. Né? Uhum. Então vamos lá. Existe de fato uma desigualdade em relação ao gênero no mercado de trabalho? Hoje em dia, ainda? Sim. Uhum. Ainda existe. É numa proporção menor do que 20 anos, 10 anos, até porque nunca se discutiu tanto, né, a importância da mulher como é discutido hoje. Como é hoje. Mas existe sim. Por quê? Porque eu costumo falar muito isso em sala de aula. Quem são as empresas? São as pessoas. E muito das pessoas influenciam como essa empresa é. Então, se eu sou alguém mais aberto, mais receptivo, que não procuro um homem para trabalhar na empresa, eu procuro aquela competência, então aquela competência é que eu vou buscar, seja no homem, seja numa mulher, como eu falo, né? Em todos, em todas, em tudes, né? Uhum. Então, eu não procuro orientação sexual nem sexo para trabalhar na minha empresa, eu procuro a competência. Sim. Mas a gente ainda tem muita gente dentro das empresas que tem uma formação um pouco anterior à nossa, que tem uma outra visão e que acaba atrelando muito a questão da mulher à gravidez, da mulher sair do trabalho para acompanhar o filho na escola, numa reunião, para levar o filho ao médico. Então, em virtude de a gente ainda ter gestores, pessoas, né, que tomam decisões dentro das empresas e ainda acreditam nisso, e que isso como sendo uma falha, algo a desejar, é que a gente ainda tem essa discrepância. Como se fosse uma dificuldade a mais. Exatamente. Né? Sim. E não um diferencial, porque se eu entendo que eu tenho uma mulher ou um homem que faz tudo isso para mim, como empregador, deveria ser algo substancial, muito significativo daquela pessoa. Né? E sim, não algo que diminui essa pessoa em relação a outros. Sim, até porque, como a senhora falou, questão, ou um homem, tem homens aí que cumprem o papel de pai solteiro, certeza. Né? Uhum. E às vezes tem gente que esquece esse detalhe, mas tem vivência para tudo. Sim. Né? Uhum. Então, quais os maiores desafios enfrentados pelas mulheres no mercado de trabalho? Analisando os dados que a senhora já teve. Já presenciou alguma coisa assim? Sim, sim. A gente, um ponto que eu bato bastante é você saber quem você é, não é? Então, a gente precisa entender o que é que nos faz feliz e onde a gente quer chegar.
E a partir do momento que você sabe disso, traçar o seu objetivo. Então, o que a gente percebe como desafio? Que ainda tem essa questão do preconceito em relação à mulher, isso é um desafio que a gente precisa quebrar. De que forma? Mostrando nossa competência, nossa qualificação, nosso entusiasmo em fazer aquilo que a gente faz e comprometimento. Então, infelizmente, esse ainda é um grande desafio que a gente enfrenta. Fora da questão da própria gestão, quando é uma empresa que prima por dar oportunidades iguais a todos, normalmente dentro da organização você já não encontra esse tipo de problema. Você já tem um ambiente mais harmônico, você já é muito bem recebida, as pessoas já entendem que você é alguém que com a sua expertise ou com o seu lado mais sensível que seja, você é bem-vinda para dar algo que a empresa não tinha antes de você. Entendi. Professora, uma pergunta assim, já que veio na cabeça. Tá. A senhora como psicóloga, já não tem muito a ver com o mercado de trabalho, mas com a senhora, Tá. tá bom? Na questão de atendimento para homem e para mulher, tem um dos dois que é mais complicado na questão do pessoal, sem ser no lado da empresa. Digamos que a senhora vai atender uma pessoa em particular. Uhum. É mais complicado para o homem, é mais complicado para a mulher se abrir ou conversar? Assim, as mulheres, de modo geral, falam mais, né? Uhum. Mais de si, elas se abrem com maior facilidade. Os homens são mais fechados. Nesse aspecto, sim, né? Agora, quando você tem essa pessoa no setting terapêutico, aí dentro falando de terapia, ou até mesmo numa orientação dentro de uma organização, aí quando a pessoa vem para você, tanto faz, homem ou mulher, quando você já quebrou esse obstáculo da pessoa chegar até ali, aí quando ela está com você, aí não há diferenciação. Tanto os homens quanto as mulheres costumam falar realmente de suas dores, porque ali o objetivo realmente é claro. ser ajudado. Buscar ajuda, né? Isso. Claro. Professora Sônia Maria Barbosa, como que a senhora chegou nessa área da psicologia? Então, Luga, eu costumo também falar sobre isso quando falo da minha história, né? Eu sou uma interiorana, né? Eu nasci na Costa do Arapapá, no município de Manacapuru. Quem foi meu aluno sabe desse local, Costa do Arapapá. Eu tenho muita felicidade de ter nascido lá, ter tido a família que eu tive e tenho. E aí, em dado momento, um primo meu falou assim, Sônia, eu acho que eu tinha 12 para 13 anos, porque eu vim para Manaus com 14. Então, foi antes de eu vir que ele falou isso. Sônia, tu seria uma excelente psicóloga. E aí é como eu sempre digo a alunos, né, seguidores. O importante não é o que as pessoas dizem, é o que a gente acredita, né? As pessoas dizem que a gente é capaz, às vezes a gente não acredita. Alguém diz que você é incapaz, você acredita. Ele disse que eu seria uma boa psicóloga e eu acreditei, né? Então eu vim de lá para cá para fazer a 5ª série ainda, né? Galgar todo o ensino fundamental. E aí depois do ensino médio, eu já sabia que caminho que eu queria trilhar. Então a psicologia, ela nunca saiu da minha cabeça e eu fui entendendo que realmente eu gosto de escutar, realmente eu sou ponderada naquilo que eu falo, né? Porque não basta você saber falar, gostar de falar, você tem que ser ponderado, saber o que fala na minha área, claro. né? É a hora de falar, a hora de escutar. Há momentos que é só escuta, inclusive. E aí é isso. E a vontade então foi de falar? Assim. Às vezes dá vontade? Às vezes dá vontade de falar, mas assim, hoje a psicologia, ela também, né? A gente tem várias vertentes. Então, eu não sou aquela psicóloga que a pessoa vai chegar comigo e vai ficar 1 hora falando ou no silêncio ou também no silêncio. Não. Eu tenho trocas com a pessoa e normalmente as minhas falas, elas são perguntas que levam a pessoa à reflexão daquilo que ela está me trazendo. Por quê? A maioria das respostas não estão fora, como a gente acha, elas estão dentro da gente. Só que a gente não parou para ouvir essas respostas. Então, no momento ali, a gente possibilita essa reflexão e aí a gente possibilita o que a gente chama de insight, né? A ficha cai daquilo que eu queria que alguém me respondesse, mas na verdade eu já tenho a resposta. Entendi. Então, vamos lá. Uma última pergunta aqui do nosso roteirinho. Okay. Nesse cenário feminino, quais as dicas de ouro que você pode dar para quem está assistindo o nosso podcast? Tá bom. Então,
eu considero muito, muito importante você saber o que você quer, onde você quer chegar, quem é você, qual é a sua essência, o que te faz feliz. Esse é o primeiro ponto. Quem é você? Você precisa entender quem é essa mulher que é você, o homem que também está nos assistindo, o homem que é você, o que te faz feliz, o que te agrada fazer. Ok, eu quero fazer coisa tal. Agora eu preciso me qualificar, né? Para eu fazer isso e fazer bem feito. E eu não posso esquecer que eu preciso ser comprometido com aquilo que eu faço. Então, eu penso que a gente sabendo o que a gente quer, a gente tendo qualificação e a gente sendo comprometido, não é achar que eu fiz um curso superior e pronto, acabou, eu sou o melhor profissional. Não, isso não vai me levar a ser um excelente profissional. O que vai me levar é o aprendizado constante, é eu ser curioso, é eu querer fazer bem feito sempre, né? E não me conformar só com o que eu sei. Então, essas dicas eu acho que podem fazer toda a diferença. Até porque o mercado de trabalho está em constante evolução, né? A gente tem que ser bem Exatamente. versátil aí nessas coisas. Professora, outra Exatamente. pergunta, pessoal. Na sua casa, na sua vida fora do trabalho, quem a senhora é, a sua profissão tem um impacto? E Tem. quando, acho que eu ainda não estou me expressando direito, Tá, quando o bicho pega, a senhora consegue ser imparcial? tá, vamos lá. Pergunta complicada essa do Logan, né? Mas vamos lá. Ó, eu tenho uma filha de 12 anos, Logan, né? Então eu tenho uma adolescente em casa. E aí a minha filha não é diferente da filha dos outros, né? Das outras pessoas. Ela também tem as mesmas necessidades, as mesmas rebeldias, não é? E aí, sim, a psicologia me ajuda demais com isso. Por quê? Porque eu entendo o que forma uma pessoa, eu entendo de onde vem, qual é a origem. Por exemplo, se eu não fosse psicóloga, eu olharia para Ana Beatriz e não entenderia que ela tem todo um processo de hormônio, né, em desenvolvimento, e que tem horas que, por mais que ela não queira, ela vai ter respostas repentinas, ou num conflito familiar, alguma coisa desse tipo. Às vezes você fala uma coisa que não é o que você gostaria de falar. Eu me sensibilizaria, né, cairia em prantos, ou ficaria muito sentida com aquilo que a pessoa falou. E aí, por ser psicóloga, eu entendo que existe um processo na pessoa e existe um processo em mim. E aí eu, como psicóloga, me sinto na obrigação de entender e colocar a psicologia em exercício, sim, na minha vida pessoal também. Há momentos em que a professora se estressa, que a psicóloga se estressa, sim. Há sim. Ser humano, né? Eu sou um ser humano. Mas certamente o fato de eu ser psicóloga, isso minimiza muito a intensidade desses estresses e muitas vezes elimina. Muitas vezes eu nem me estresso em situações que outras pessoas poderiam se estressar. Caramba! Na verdade, é uma área que eu particularmente acho muito bonito, mas ainda tem certas perguntas que ninguém entende, né? Sim. Porque uma pergunta que acho que é até besta, uma pergunta, todo mundo já deve ter feito essa pergunta. Existe psicólogo para psicólogo? Claro que existe. Mas é um psicólogo separado? Ou ele pode ser qualquer um? Não, ele pode ser qualquer um que você eleja. Por exemplo, dependendo do momento em que eu esteja na minha profissão, seja como consultora, como professora ou até como psicóloga, dependendo dos casos que eu pego, é importante que eu faça terapia. E que eu vou fazer terapia com outro psicólogo. Porque isso lhe afeta? Sim, justamente para evitar que isso me afete. Quando a carga é pesada, né, de alguma forma, é importante também a gente... O que é a terapia, né, no caso da psicologia? É a cura através da fala. Então, por mais que eu saiba que esse sentimento não é meu, que esse conteúdo não é meu, que eu não deveria trazer isso para mim, mas quando eu verbalizo isso a alguém que é profissional, que tem uma escuta treinada, esse alguém vai me desencadear pensamentos, perguntas autorreflexivas, e ele vai me fazer também na hora da fala. Quantas vezes a gente está falando alguma coisa a alguém e aí você mesmo já, lembrei. Por quê? Porque você verbalizou. Entendeu, Logan? Sim. Então, às vezes, o pensamento, ele tá aqui, ok, ele tá guardado,
Mas quando você verbaliza, é como se você estivesse conversando com você mesmo. Aí a ficha cai. Às vezes a solução aparece. A solução aparece. Claro. Então, é por isso que a gente diz que a terapia é a cura através da fala. Tá, e sobre terapia, a nossa última pergunta para finalizar o podcast de hoje. Ok. Ainda tem um preconceito em relação a isso? Sim, ainda há preconceitos em relação a isso. Por exemplo, quando eu vou dar uma palestra de saúde mental, por exemplo, né, é a mesma conotação. Ah, queria convidar você, alguém convida para uma palestra de saúde mental com a psicóloga Sônia. A pessoa responde assim, eu não sou doido. Eu não preciso, né? Eu não preciso. A terapia, ele cumpre o mesmo papel de uma palestra de saúde mental, né? Fazendo meio que uma comparação. É justamente para você não ficar doido. Né? Então você precisa ouvir falar sobre saúde mental para você tomar os cuidados para que você não venha a ter um surto, para que você saiba o que fazer quando alguém estiver tendo um surto, uma crise de ansiedade. A terapia, ela é justamente para que eu não tenha ansiedade, ou se eu tenho ansiedade, que eu cure essa ansiedade, que eu trate essa depressão e que eu não tenha um surto. Entendi. É um assunto, na verdade, maravilhoso. Na verdade, todas as vezes que eu gravei podcast aqui, foi com pessoas que sabiam muito da área, então é normal vir perguntas e curiosidades assim. Muito obrigado pela presença. Por nada, Luca, foi maravilhosa a conversa. E para você que está aí de casa acompanhando esse bate-bola, não esquece de curtir, tá bom? Curte, comenta e compartilha com seus amigos, com a sua família, porque você já sabe. Semana que vem nós estamos aqui com o próximo episódio do Pode por um Mundo Melhor. Fica com Deus e até a próxima.